Amigos da NCR, começa mais um capítulo na história da associação. Esse é mais um grande ponto de encontro para a gente falar sobre a nossa modalidade, rédeas. Nós da NCR pensamos em como estar colocando o maior número de conteúdo possível da modalidade para todos vocês poderem ter acesso. E com isso, através do Instagram, Facebook, todas as mídias sociais, YouTube, a gente criou esse novo projeto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nesse novo projeto nós vamos estar mostrando para vocês todos os centros de treinamentos, todos os aras, todas as pessoas envolvidas na modalidade de rédeas e também todos os campeões, contando um pouquinho da história da sua vida, um pouquinho de como que é treinar e como é que é o seu dia a dia no seu centro de treinamento. Assistam que vocês vão curtir muito. Cavaleiros, Amazonas, proprietários dos aras, nossos Hall da Fama, patrocinadores e incentivadores, vamos mostrar tudo por aqui. Além de muitas dicas e curiosidades sobre esse mundo que é todo seu, o mundo das rédeas. Sejam muito bem-vindos! Se informe, faça parte desse projeto, entre em contato com a NCR e venha participar disso conosco. Chico, primeiramente, conta para todo mundo como é que surgiu essa ideia de trazer todo esse mundo da rédeas envolvendo a NCR para as multiplataformas. Fernanda, isso foi mais um dos pontos positivos aí da pandemia. A gente teve muita coisa ruim e estamos aí passando isso, graças a Deus. Mas a necessidade de estar divulgando e estar colocando o nosso associado e o nosso público de rédeas em casa nos fez ver que teríamos que colocar em N situações diferentes para que eles pudessem assistir. Web, Instagram, YouTube e todas essas plataformas interligadas, interconectadas, para que a gente conseguisse realmente mostrar tudo que a rédeas está fazendo dentro da pista. Até porque nesse cenário muita gente acaba sentindo falta do que é esse mundo, né, Chico? Aquela movimentação toda durante o ano. A única coisa que a gente não conseguiu foi o abraço, né? Porque o nosso público é muito unido e a gente realmente é um encontro de famílias, onde a gente pode rever os amigos e estar todo mundo ali presente, assistindo o que a gente mais gosta, que é uma prova de rédeas. Nós teremos muitos programas pela frente, vamos mostrar muitas novidades desse mundo para vocês. Esse é o primeiro. Qual que é a sua expectativa, Chico, com esse projeto? Eu estou muito feliz porque poder estar mostrando essa modalidade que a gente ama e que é fantástica de uma forma para que todos tenham condição de assistir o quanto é emocionante, o quanto é legal estar aqui fazendo uma prova de rédeas. Vamos comentar um pouquinho sobre o Campeonato Nacional e o Potro do Futuro, né? A competição mais recente que nós inclusive começamos nessa questão de mostrar tudo para as pessoas por meio da internet, nessas multiplataformas. Foi um grande sucesso, né, Chico? Um grande desafio também para a gente fazer toda a cobertura do evento, passar ao vivo para os amantes das rédeas. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que foi fazer toda essa transmissão ao vivo, toda essa cobertura e o que deu também o andamento para a gente seguir com esse programa. Bom, para nós foi um orgulho muito grande conseguir fazer isso, porque nós estávamos acostumados a fazer uma prova, fazer um show de rédeas. E era muito simples, era colocar os atletas na pista e fazer todo o evento em torno disso. E a gente teve que se readaptar, mudar muitas coisas para que a gente pudesse mostrar tudo aquilo que se vê no evento no sofá da casa, do público ou de quem quer que goste da modalidade de rédeas. Isso nos deu uma alegria muito grande do sucesso e do retorno que a gente teve das pessoas elogiando e falando um pouquinho de se sentiram presentes no evento
mesmo assistindo de casa. Isso é muito bom, foi uma repercussão muito bacana e todo mundo podendo estar sentindo aquela emoção, principalmente dos competidores. Agora, como presidente, Chico, foi um formato completamente diferente do que já acontece há muitos anos, aquele fervor de todo mundo ali comemorando, né, aplaudindo, vivenciando, né, enchendo o espaço lá em Avaré. Como presidente, como que você comenta esse Potro do Futuro que foi inovador? Olha, esse Potro do Futuro, ele foi um divisor de águas para a modalidade. Tanto na parte técnica, porque a gente teve um show nunca visto antes, foi fantástico as provas, tanto do Potro do Futuro quanto do Campeonato Nacional, a qualidade técnica, as notas e o público assistindo em casa e podendo ver tudo isso e acompanhar a emoção do ganhador, qual era a expectativa dele, como é que ele conseguiu atingir isso. Então as entrevistas, os nossos patrocinadores nos intervalos, as pessoas que estavam ali para fazer o evento e que puderam contar um pouquinho nos nossos intervalos, nas nossas entrevistas, eu acho que foi realmente um sucesso e para nós muito orgulho de ter participado e ter feito isso. Bacana, com certeza ajudou a dar ainda mais visibilidade para esse mundo, né, Chico? E o Francisco Moura Cavaleiro, que é apaixonado pela rédeas, competiu também, como é que foi para você as provas? Bom, fazer uma prova da NCR sempre é muito gostoso. Eu adoro estar tanto na parte de back-office, né, fazendo o evento, como estar ali disputando com os amigos e com as pessoas que a gente gosta de estar junto. Mas para mim é muito difícil fazer uma prova da NCR, porque a cabeça sempre está dos dois lados. Foi uma prova boa, meu cavalo é muito legal, aliás é o cavalo da minha filha, Bumblebee, e o meu treinador, Johnny Carlos e o Jean, eles são fantásticos, então eles fizeram tudo para que eu conseguisse entrar na pista e fazer um show que eu curtisse e que saísse de lá feliz. A gente não pode deixar de mencionar também as provas dos núcleos, que ajuda bastante a fomentar rédeas. A NCR cresceu muito, a modalidade cresceu com os núcleos, ou seja, a gente tem mais de 10 núcleos hoje espalhados pelo Brasil e eles fazem o trabalho de base nos seus estados e vêm disputar o Campeonato Nacional em agosto. Então isso para nós é muito importante, porque é ali que começa a incentivar e a criar os novos treinadores, os novos participantes da modalidade de rédeas. A gente tem várias provas de núcleos preparadas aí durante o semestre. Temos uma prova em maio, né, depois do Super Stakes do Derby, que a gente tem a Copa Sacramento, que é uma prova oficializada da NCR, e tem o nosso grande evento que encerra a temporada, que é o Potro do Futuro e Campeonato Nacional, que diante das expectativas do ano passado, a gente esse ano tem certeza que vai ser um evento de tirar o fôlego de todo mundo. Com certeza, vamos ficar com essa expectativa, vamos fazer de tudo para que seja ainda melhor, a gente crescendo, né, Chico, inovando cada vez mais para poder levar todo esse conteúdo para vocês. E aproveitando que a gente está falando disso, queria que você convidasse, então, Chico, as pessoas para ficarem atentas às nossas redes sociais, às nossas várias plataformas, para acompanhar com a gente todo esse conteúdo que a gente está produzindo. Com certeza, fiquem ligados no Instagram e no Facebook, que acho que são as duas mídias sociais mais fáceis, e ali vocês vão ter várias informações de tudo que a gente está fazendo e muita novidade, muita coisa boa para vocês. We are in this business because we love horses. Sorocaba fica muito clara, né, a sua paixão pelos cavalos. Como que isso começou, hein? Olha, a paixão pelos cavalos começou desde que eu me entendo por gente, porque o meu avô era um criador de quarto de milha
Eu já nasci no meio dos cavalos, né? Meu avô tinha uma propriedade ali na região de Porangaba, interior de São Paulo. E lá foi o meu primeiro contato, assim, quando eu me entendi por gente, eu já estava no lombo de um cavalo, tinha um cavalo bem manso, assim. Eu tinha um primo mais velho que andava nele. E eu já me vi em cima do cavalo e dali em diante a relação foi só crescendo, vamos dizer assim. Meus cavalos, meu trator, meu gado vão ter que aguentar. Essa paixão pelo cavalo só cresceu. Eu morava na capital em São Paulo e sempre que vinha para o interior eu tinha que estar com um cavalo. E eu tinha um cavalo, eu lembro, eu chamava Gradiente esse cavalo, que era um mestiço, acho que era um 3/4, um cavalo 3/4. Chegava final de semana, eu chegava na propriedade, eu acho que ele já ia lá pro cantinho, que ele falava, vê esse moleque de novo montar em mim. E era aquele trabalho para pegar, ele ficava solto no piquete, ia lá no cantinho, assim. Os caras falaram, nossa, deu trabalho para pegar esse cavalo. Acho que ele lembrava o que aconteceu no final de semana anterior. Se a gente for falar de rédeas, como que isso começou? Se eu não me engano, 92, 93, tinha um vizinho nosso de propriedade, que era o Carlos Deleu, que ficava ali em Porto Feliz na época. E ele, junto com o time da NCR, tiveram a ideia de fazer uma prova dentro do Aras, que era o Aras do meu avô, que se chama Rancho das Américas. Meu falecido avô abriu as portas da propriedade, que era uma propriedade focada em cavalo de corrida para receber os animais de prova, né? E era o local onde eu montava, é muito bom o local, a propriedade tinha uma estrutura muito legal. E ali foi quando eu tive o contato com as provas de rédeas, né? Aí comecei a me deslocar, fui a Bauru muitas vezes no recinto Melo de Moraes, fui a Avaré depois. A gente começou a rodar aí Brasil afora. Teve uma prova, se eu não me engano, foi em Araçatuba, eu tive também. Você lembra da sua primeira prova? Lembro. Como é que lembro. Foi dentro do Aras. Foi uma prova muito legal, mas eu fiz muito às pressas, assim, eu não estava bem preparado ainda, né? Depois que eu fui atrás de cavalos e tive cavalo com o Deleu, depois com o Franco. Tive bons momentos assim e tenho boas memórias, porque muitos desses treinadores que hoje estão no ápice aí, o João Felipe Lacerda dividia quarto comigo lá quando a gente ia no Deleu, o Marcelinho também. Os dois estavam lá ajudando a limpar cocheira, limpar cavalo. Então acho que existem treinadores lendários como o Carlos Deleu, o próprio Franco, que são responsáveis aí por iniciar, né, muitos novos talentos, que alguns ficaram no cavalo e outros migraram para a música como eu, mas tem todos esses ensinamentos que eu acho que são coisas que dão para fazer, são aprendizados que dão para fazer vários paralelos. E como que é hoje o seu convívio com o cavalo? Vamos dizer assim, você consegue arranjar um tempinho? Agora a gente está no cenário de pandemia, Então, né, para treinar? Enfim. Sim, o cavalo é mais lazer, né, para mim, não tem como não ser. Logicamente, eu tenho bons animais. Aqui dentro da propriedade tem um treinador que é o Caio, que é um treinador da nova geração que está vindo muito bem. Vocês ainda vão ouvir falar muito dele, que é o Caio Castellani, né? E, enfim, eu estou conseguindo montar muito mais agora nesse momento de quarentena, né? Por causa da pandemia, então estou conseguindo ter uma rotina junto do cavalo, porque quando a gente está na estrada é meio complicado, assim. A pandemia foi um ano que eu tive de novo esse contato, essa oportunidade de estar diariamente com os cavalos, isso é muito legal. Eu acredito que você acompanha, né, Sorocaba, todo esse crescimento da NCR, da modalidade no Brasil, e a gente tentando disseminar isso cada vez mais. Você esteve com a gente, inclusive, na competição no ano passado, né? Mandou vídeos para o pessoal, todo mundo adorou no nosso conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a associação, né? Sobre você também sempre participar dos eventos da NCR. A associação, eu acho que vem num franco crescimento. Eu acho que é uma modalidade que tem crescido e acho que ainda vai crescer muito mais, tem um horizonte aberto aí para isso. Mas eu acho sim que a associação vem fazendo um trabalho bonito, vem crescendo, vem trazendo novos adeptos para a modalidade, que isso é muito importante, e fidelizando, porque eu sinto o cavalo como meu avô brincava, como uma cachaça. Você vicia naquilo, você precisa mais e mais, e eu sinto muito isso, assim. E falando nisso, já que você está treinando cada vez mais e mais, o pessoal vai poder ver o Sorocaba em breve treinando aí, ou competindo nas provas da NCR? Com certeza, a gente está trabalhando para isso. Temos alguns animais aí que estão em treinamento para isso.
Mas tem sim, vamos estar juntos sim, né, em provas daqui para frente, se Deus quiser. Caio, conta pra gente um pouquinho como é que é treinar aqui com Sorocaba. Que é bom, é um lugar muito bom, tranquilo. Ele agora morando aqui, tá treinando direto, aí anima mais a gente. Porque antes passava muito tempo que ele tinha para montar e não conseguia montar muito, agora ele consegue direto, então fica mais fácil até pra gente treinar, fica melhor. Você que é um treinador aí da nova geração, queria que você falasse um pouquinho da modalidade de rédeas, o que ela exige e tudo mais. Exige muito, né, do competidor e do cavalo, é muito detalhe e eu costumo dizer, é base para todas as modalidades, né. E eu já domei muito cavalo para o laço, para tambor, para as outras modalidades e o pessoal gosta muito, porque a base para a rédea serve para tudo, né? A rédeas ela traz sim novos horizontes, é uma modalidade que eu acho que vai crescer demais e fica o convite para quem ainda não conhece, para que você se aprofunde, conheça um pouquinho mais sobre esse esporte, que gera uma harmonia muito importante entre cavalo e cavaleiro. E é um esporte que eu gosto demais e tenho certeza que você que é apaixonado por cavalo vai se apaixonar. Nós estamos na cidade de Portão, a 40 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais especificamente no Aras Virgínia, para a gravação desse programa especial da NCR, Associação Nacional do Cavalo de Rédeas. E o Aras Virgínia, desde 2011, atua aí na criação do cavalo quarto de milha para a modalidade. E os proprietários têm buscado cada vez mais melhorar a criação e a genética dos animais. E foi aqui que tudo começou, entre os anos de 2010 e 2011, quando o sogro da Fabiola Michelin Fagundes, que é a proprietária aqui do Aras Virgínia, o seu José Fagundes, resolveu construir esse espaço justamente para realizar esse grande sonho seu, né, Fabiola? Primeiramente, muito obrigada por nos receber aqui na propriedade, é um prazer é nosso, gravar com você. Vamos contar um pouquinho dessa história, então? Fernanda, a propriedade aqui já existe há bastante tempo. Na verdade, era uma fazenda de criação de gado. E o meu sogro, o seu José, sempre teve paixão por esse mundo do boi e do cavalo, né? Apesar de ele trabalhar em outro segmento, mas ele sempre gostou desde pequeno. Os pais dele tinham, na Serra Gaúcha, ele é natural da Serra Gaúcha, tinha um armazém onde os tropeiros de mula paravam para descanso. E ele contava que ele ficava sentadinho embaixo de uma árvore e ali as mulas eram desencilhadas e ele escutava as conversas dos tropeiros e ele pensava, um dia eu vou ter uma mula, um dia eu vou ter cavalo. Ele gostava muito de mula também. E aquilo foi crescendo com ele. Ele comprou a fazenda aqui, começou a criar gado como hobby. Ele teve 3 filhos homens, tem 3 filhos homens. Esses filhos também gostavam do meio do cavalo. E nesse meio tempo os filhos foram casando, eu casei com um filho mais velho e eu sempre adorei cavalo. Eu fiz veterinária, me formei em 1998 e casei em 96. E ali juntou meio que a fome com a vontade de comer, nós dois. E um dia, em 2009, ele chegou para mim e disse, minha filha, nós vamos fazer um Aras. Nisso ele já tinha os primeiros netos, ele viu que os netos também gostavam desse mundo. Eu acho que aí ele linkou, né? Aqui vai ser oportunidade para eu reunir a minha família, ele adorava a família reunida. Reunir minha família para os meus netos terem uma vida saudável, em contato com a natureza.
né? E assim começou. E o mais interessante, você falando que ele gostava dessa questão de unir a família, ter todo mundo junto, inclusive com os cavalos, é que esse espaço que nós vamos mostrar, inclusive agora, ele foi pensado justamente dessa forma, né? A questão aqui onde ficam os locais do cavalo e a área ali que todo mundo fica junto. Vamos Sim, comentar ele um sempre pouquinho sobre gostou, isso? ele dizia, as cocheiras têm que ficar perto da gente. E, inclusive no outro pavilhão ali onde tem os cavalos de lida do campo também. Tu abre a porta da cozinha e tu tá nas cocheiras. Ele sempre achou que tinha que ser assim. Começamos a criar, compramos esse quarto de milha, meu sogro comprou pela TV. Ele era assim, as coisas eram para ontem, então se é para comprar, vamos comprar. Você acompanhou esse momento com ele quando ele foi fazer a gente viu no catálogo qual seria o cavalo e tal, mas ele não estava nem aqui no dia do leilão. Ele estava viajando a trabalho, estava em Goiás. E ele acompanhou o leilão pela televisão e comprou, e eu estava acompanhando pela televisão aqui. Aí quando anunciou o nome do comprador, meu Deus, parecia que tínhamos comprado o Top Seis. Foi aquela comemoração. Foi aquela comemoração. E assim o Aras começou aqui com 10 cocheiras, sem saber muito para onde ir. A gente queria ser feliz e curtir o cavalo aqui. Uhum. Paralelo a isso, eu, como sempre gostei de cavalo, descobri a rédeas. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu acho que eu vi algumas provas no YouTube do Sean Florida e eu pensei, meu Deus, será que isso tem no Rio Grande do Sul? Eu não fazia ideia, né? E nisso vinha crescendo meus filhos, meus sobrinhos. E eu disse, eu vou me informar sobre essa modalidade. O Jango Salgado morava em Porto Alegre, tá? Numa oportunidade, eu peguei o telefone, liguei para lá, pro Jango para saber. Quando eu atendeu o telefone eu desliguei, porque eu sempre fui muito tímida e eu pensei, o que eu vou dizer para ele? Quem sou eu nesse mundo de rédeas? Não sou ninguém. Fomos conhecendo treinadores que tinha aqui no Rio Grande do Sul e a Maria Luísa começou a montar, a minha filha. Começou a montar, começou a gostar mais, e a gostar mais, e a gostar mais. E aí nós íamos todo sábado a Porto Alegre para ela montar lá com o Rodrigo Nieves, que foi o primeiro treinador dela e que nos deu os primeiros passos, né? O que era um Potro do Futuro, o que era um Super Stakes, o que era um Derby, o que era uma NCR, a gente não conhecia. A gente começou do zero e foi se formando. Era um sonho seu que foi colocado em prática, né? E você foi buscando não só a questão de estrutura, mas também a questão de profissionais para te ajudar a ter os melhores cavalos, desenvolvê-los e eles, claro, participarem aí das provas que são realizadas. Sem dúvida. Primeira coisa, quando eu disse essa modalidade que eu quero fazer, eu quero proporcionar para os meus filhos e meus sobrinhos poderem fazer, eu me informei aonde eu vou buscar esses cavalos. E na época, alguém me disse assim, olha, no interior de São Paulo, na cidade de Avaré, existe um Aras chamado Aras Sacramento. Vai lá. E assim eu fiz, eu disse, eu vou. Aí eu fui começar a me informar também sobre o Aras Sacramento, o que era, como é que era. Me apaixonei na época pela história do Melodies Danit. E assim a gente começou a galgar degrau a degrau, aprendendo o que era a linhagem de rédeas, o que se usava mais, e continuo aprendendo, né? Procuro seguir o líder e seguir as orientações do meu treinador, que eu acho que quem monta, e quem tem experiência de anos nisso, é que sabe quais são os melhores cruzamentos. Então eu me pauto pela experiência do meu treinador hoje, que é o Marcelo Almeida. Pela experiência dele é onde a gente decide os cruzamentos. Fabiola, vamos falar agora um pouquinho sobre os cavalos aqui do Aras Virgínia? Bom, então em especial a nossa linhagem de rédeas, a gente começou com 2 fêmeas nacionais que a gente adquiriu do Aras Sacramento, lá em 2009, os potros nasceram em 2010, foram os meus primeiros cavalos de rédeas. E assim a gente foi passo a passo, evoluindo, se informando, lendo um pouquinho, perguntando. E aqui a gente selecionou 5 doadoras. Hoje eu tenho linhagem das matrizes, né? Gunner, Topsail Wiz, Magnum Chic Dream, Wimps Little Step, Ganatracha, Frozen, Spooks Gorawiz, Colonel Shining Gun, Star Spangled Wreath e a nossa Einstein, filha do Einstein Revolution.
com base nelas, trocando ideia com o Marcelo e amigos, né, do cavalo, vai escolhendo os garanhões, né? Eu acho que o Brasil está muito bem servido de garanhões. E estou usando também o nosso garanhão, meu fiel Panda Gunner, que nos trouxe muitas alegrias, um cavalo nacional. Trouxe muitas alegrias para Maria Luísa, minha filha. Um ótimo, excelente cavalo de amador. E esse ano a gente vai estrear com 2 filhos deles no Potro Futuro. Fabiola, e o que é muito importante também para se ter essa qualidade dos animais é a questão do cuidado. A equipe que você tem aqui no Aras Virgínia é uma estrutura realmente pensada para o melhor dos cavalos que você tem aqui e até de cavalos de fora. O esporte exige bastante deles. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Obviamente com alimentação, com suplementação, com vacinação, com todos esses cuidados. E a estrutura não podia ficar para trás. Então a gente procurou uma estrutura funcional, em primeiro lugar, né? Tentar deixar o mais bonito, harmonioso possível com o local, sempre pensando no bem-estar deles em primeiro lugar, né? Eu sou uma apaixonada por animais em geral, pelo cavalo em particular, e eu acho que é fundamental respeitar o animal em primeiro lugar. Depois vem o teu ego, depois vem o esporte, depois vem o resultado. O resto é consequência. E desde 2018, o Aras Virgínia conta com uma estrutura veterinária de ponta para atender os animais, e a médica veterinária responsável por esses atendimentos é a Juliana Badaró, que está aqui com a gente, faz todo o acompanhamento deles, né, dos cavalos, junto com a Fabiola. Juliana, conta um pouco pra gente como que é essa rotina, né, os exames que os animais passam para garantir o bem-estar e a saúde deles. Bom, aqui no Aras a gente tem um projeto que a gente investe nos nossos cavalos atletas desde que a gente resolve fazer o nosso embrião. Então começa aqui na reprodução, com a nossa veterinária da reprodução, escolhendo qual o garanhão, qual a égua, qual a genética que vai ser utilizada. E a partir daí nós investimos muito no cuidado nutricional e manejo sanitário das nossas receptoras ou da doadora que vai estar gestando. E essas éguas têm uma atenção especial. Então dessa fase até elas parirem, elas comem uma ração específica, estão sempre nas melhores pastagens, porque a gente tem que ter uma boa nutrição para a gente poder gerar um produto, um potro, que vai estar perfeitamente saudável e tem a capacidade de ter formação óssea completa, ter boa estrutura ligamentar, tendínea, que isso aí futuramente lá nas pistas é o diferencial. Então a partir depois que as éguas parem, os potrinhos ficam ao pé da mãe, a gente tem um manejo com várias planilhas com datas específicas para cada potro. Eles, no primeiro ano de vida, eles têm um manejo de vermífugo específico para esses potrinhos, depois a gente vai mudando e daí tem um manejo sanitário de imunização, que são as vacinas também, específicos para a categoria deles. E quando a gente desmama esses animais, eles vão para o piquete e começam daí cada um comer a ração específica para a fase de crescimento, que é dali dos 6 meses até os 2 anos de idade, eles comem uma ração de potro, que ela vai dar todos os nutrientes que eles precisam para fazer todo o desenvolvimento ósseo, tendíneo e ligamentar e ajudar no crescimento. E a gente investe muito aqui em pastagens, tanto de inverno quanto de verão. E depois desse processo que eles chegam nos 2 anos, que é quando eles vão para o CT de rédeas para fazer a doma, e lá eles entram em outro manejo nutricional específico para a modalidade esportiva bem direcionada. E toda essa parte de investimento nutricional, a gente gasta com isso aí, porque a gente acredita que lá na frente vai ser o nosso resultado melhor. E a parte de imunização, que é a parte sanitária deles. A gente trabalha com um manejo sanitário bem específico para a nossa região, das doenças que a gente tem sazonais, algumas específicas, algumas que são obrigatórias pelo Ministério, e o manejo antiparasitário. No início do ano, a gente coleta amostra fecal de todos os animais, faz por amostragem, e a gente conhece qual é o parasita que a gente está tendo aqui naquele momento, e a partir daí a gente monta o programa anual. Hoje vocês têm aqui praticamente tudo que vocês precisam para garantir o bem-estar do animal, né? Sim, hoje com a clínica nós temos ultrassom, nós temos raio-x, tem aparelho de ozônio, tem um nebulizador, a gente tem toda a infraestrutura para dar o melhor atendimento que o nosso animal precisa e na hora. Fabiola, e o Aras leva o nome Virgínia em homenagem à matriarca da família, né? Sim, Virgínia Scaglia Fagundes. Pelo sobrenome Scaglia, né? Era uma imigrante de italianos
mãe do meu sogro. Dona Virgínia teve 14 filhos, 7 homens e 7 mulheres. Numa época em que as coisas não eram difíceis, eram muito difíceis, né? Morava no interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Ali criou os filhos, ficou viúva muito cedo, com os 14. E já dá para se imaginar o respeito, o carinho, a admiração que os filhos tinham por ela, né? Por ela ter criado com tanto amor e conseguiu levar os 14 filhos com tanta dignidade, com tanta educação, proporcionou o que ela pôde para eles, né? E o meu sogro, em particular, sempre foi muito apegado com ela. E quando a gente resolveu, então, fazer o Aras, não teve dúvida, foi meio que natural. Vai ser Aras Virgínia. E assim ficou, foi um nome que toda a família gostou, deu aval já na hora, né? E não sei, eu acho que ficou um nome forte, um nome para nós com muito sentimento. Eu acho que para mim é um nome abençoado, um nome com V de Vitória, né? V de Virgínia. Eu acho que fechou muito bem. E o meu sogro tinha muito orgulho que a gente tinha escolhido esse nome. Ele ficou muito feliz que a gente escolheu esse nome. E aqui até hoje a gente procura levar, além de obviamente criar os cavalos, né? A gente se reúne aqui, toda a família vem. Meu esposo laça, faz laço comprido, meu filho laça, o Silvio, meu cunhado, laça. O Diogo, meu outro cunhado, não laça, mas ele vem aqui, traz os amigos. A minha sogra vem, cuida da capelinha, onde estão os restos mortais do meu sogro, que a gente deixou aqui era o lugar dele. E a gente tem orgulho de escutar quando o Procópio fala, né? Maria Luísa Miquelin Fagundes, levando o sobrenome dele. É bonito. Cavalo, acho que não é razão, é emoção. E esse lugar para nós é emoção. A NCR fala sobre rédea ser paixão, ser emoção. E você vendo esse sonho sendo concretizado, com toda a família integrada, o cavalo unindo todo mundo, como você se sente hoje? Levando, né, o nome do Aras Virgínia, não só por todo o país, mas pelo mundo também. É uma coisa de muita responsabilidade, não é uma brincadeira. Apesar da gente se divertir fazendo, não é uma brincadeira, né? A gente procura fazer o melhor com o que a gente tem. Eu me sinto muito gratificada, trabalho no que eu gosto, tenho o prazer de ver meus filhos, Maria Luísa fazendo rédeas, Luiz Fernando no laço comprido, quando está todo mundo aí treinando laço, que seja, com o cavalo quadrimilha, o cavalo crioulo. O importante é a gente estar junto, né? E lembrar de onde a gente começou e focar onde a gente quer chegar. Sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém, mas fazer uma coisa bem feita, com amor, com paixão e, antes de tudo, respeitando o cavalo.
A paixão pelos cavalos realmente está no sangue da família Fagundes. A Maria Luísa Michelin Fagundes começou na modalidade de rédeas desde novinha, desde os 7 anos, hoje está com 16, né? Ela que é filha da Fabiola e do Fernando, e foi com certeza grande inspiração aí, conforme a Fabiola estava contando pra gente, ela investir nessa modalidade. Você lembra desse comecinho, Maria Luísa? Lembro. A primeira vez que eu vi uma prova de rédeas foi uma prova de uma menina de Santa Catarina, Belinha. E eu lembro que eu me encantei porque ela estava cheia de rosa, manta rosa, liga rosa, tudo rosa no cavalo dela. Falei, nossa, que coisa mais linda, né? Queria fazer. Aí, mas não levei isso pra frente. E meu pai laçava numa égua chamada Cassemia, filha do Instrutor Step, que a gente comprou do Jefferson Abud. E sempre que ele terminava o treino de laço nela, eu ia lá, dava uma montadinha, fazia um spinzinho, dava uma galopada. E num desses final de treino, ele chegou em mim e falou assim, Maria Luísa, quer montar rédeas? Falei, quero. Só que falei, né, vai ser só um hobby, um passatempo, assim. E o negócio foi ficando sério, minha mãe foi falando com um, foi falando com o outro. Aí a gente conheceu o Rodrigo, meu primeiro treinador. Eu fui treinando, competi a primeira vez. Nessa égua, na Cassemia, marquei 65. E eu lembro que ela era muito agitada. E eu era, tipo, muito pequena. Minha perna mal encostava nela. E ela era super agitada, ela não conseguia ficar parada no meio da pista. Daí eu fui lá, fiz a prova, nossa, me senti um máximo, terminei a prova, desci dela. Daí eu lembro que pra fazer um nozinho no pito da sela eu tive que ficar na ponta do pé, assim, que eu era muito pequena. E aí depois eu fui levando o negócio mais a sério, comecei a treinar todos os dias e agora deu no que deu. E quando que foi que você percebeu, Maria Luísa, que você estava no caminho certo, que você queria se dedicar cada vez mais à modalidade? Eu não faço as coisas para agradar os outros, eu faço as coisas para me sentir feliz, mas é muito gostoso quando alguém chega em ti e fala, nossa, tá montando muito bem, tu evoluiu muito, continua se dedicando. E quando eu comecei a ganhar a prova, que as pessoas vinham falar assim, nossa, tá muito bom. Eu falei, eu gosto dessa sensação, eu quero continuar sentindo ela. E eu também sou uma pessoa muito competitiva. E eu falei, eu vou parar que isso aqui seja só hobby, eu vou levar isso muito a sério, porque eu quero ser melhor. E qual foi o título que mais te marcou até hoje? Foi o Potro Futuro da BQM, porque eu nunca tinha apresentado um potro, nunca tinha corrido um Potro Futuro. E o Moonlight sempre foi um cavalo muito querido aqui, de mexer no dia a dia e tal, comecei a montar ele. E lá na semana do Potro Futuro da BQM, o Marcelo apresentou ele também, e eu acho que eu treinei umas 2 vezes antes de competir. E nos treinos eu não tinha achado muito bom, falei, né? O Marcelo falava, tá bom, eu dizia, não sei, não tá legal. E eu tava um pouco nervosa, porque eu nunca tinha apresentado um potro. E aí eu lembro que antes de eu entrar na pista, a Giovana Diniz chegou em mim e falou assim, Maria Luísa, fica tranquila, que quem ganha o Potro Futuro é quem menos erra. Vai dar tudo certo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que errar menos que os outros, né? E aí, entrei na pista, o cavalo foi muito firme, foi muito querido. Fiz uma prova, modéstia à parte, muito bonita, muito gostosa. E quando eu saí da pista, que eu escutei o narrador falando 7-4, que eu nunca tinha marcado 7-4 na minha vida. E eu lembro que eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha sentido de cima que a prova estava boa, mas não por um 7-4. E aí eu saí da prova, assim, o Marcelinho tava chorando, daí eu abracei o Marcelinho, daí minha mãe tava chorando, todo mundo chorando. Foi muito legal, muito legal. E como que é pra você treinar com o Marcelinho, que é referência na rédeas? É muito legal. No começo, quando eu comecei a montar com ele, fiquei com medo, porque ele tem a cara um pouco fechada e ele é meio detalhista. Mas eu sei que tudo que ele faz, tudo que ele me fala, eu sei que ele quer me ver crescer, quer me ver montando cada vez melhor e tudo que ele fala sempre dá certo. E o que você percebe que você melhorou depois que você começou a treinar com ele? Eu acho que eu comecei a ser mais detalhista e eu comecei a ser mais observadora. Porque antes eu treinava assim, eu parava, eu não ficava prestando atenção no que os outros estavam fazendo nos outros cavalos. Agora eu paro, vejo o Marcelo montando os outros cavalos, vejo ele corrigindo um cavalo aqui, um cavalo ali. Aí às vezes eu já, ele tá fazendo isso por causa daquilo. Eu acho que eu já entendo mais as correções que eu tô fazendo nos meus cavalos. Consegue analisar, né? E você estava me dizendo, enquanto a gente estava conversando, que o cavalo realmente é a sua grande paixão, é a sua vida. Você organiza as suas outras tarefas do seu dia a dia para poder se dedicar bastante aos treinamentos aqui. Inclusive, você falou que fica até tarde. Como que é essa rotina? Olha, eu estudo das 7h15 às 20h e às vezes eu tenho aula à tarde. Então eu tento fazer tudo o mais rápido possível para vir para cá, montar,
montar quantos cavalos der, ficar o tempo que der. Não me importa de chegar no outro dia na escola cansada, cheia de olheira, porque é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, eu faço por prazer. Eu quero ser uma pessoa constante, igual o Marcelo. Toda prova que a gente vai com o Marcelo, a gente sai numa foto de premiação, toda. Primeiro, segundo, terceiro, a gente sempre sai em premiação. E ele pode apresentar mais de um cavalo, mas ele sempre fica no top 10 com todos os cavalos. E eu acho que isso é fruto do trabalho dele, do tanto que ele se dedica, ele é uma pessoa extremamente constante, eu quero ser assim também. Eu acho que rédeas é a minha vida, cavalo é minha vida, o aras é a minha vida. E o melhor de tudo é eu poder fazer isso com a minha família, os meus pais poderem me proporcionar isso. A minha mãe, meu pai não costuma muito nas provas, mas quando ele vai também é muito gostoso. Mas quando ele fica em casa, eu sei que ele fica em casa torcendo, ele e meu irmão. Mas a minha mãe sempre vai comigo, sempre me apoia. Fica de madrugada lá com a gente vendo. E eu acho que ter a família do lado é a melhor coisa, porque é bom ter as pessoas ali te incentivando, mas quando o incentivo vem da tua família, tem um peso muito melhor. Quando a gente ganha a prova, meu pai liga, nossa, foi muito legal, foi muito bom. Minha mãe tá chorando sempre, daí um abraço aqui, um abraço ali. E eu tenho certeza que eu vou continuar isso, vou passar para as futuras gerações da família, para as minhas primas. Fernanda, a gente percebe, né, o quanto o cavalo integra vocês, une vocês, é uma história antiga da sua família. E é muito bonito ver que vai passando de geração em geração o amor da Maria Luísa pelos cavalos. Como que é para você olhar para trás, ver tudo que foi se desenvolvendo, Aras, Virgínia, e ver que vocês ainda estão projetando novos investimentos? Na verdade o cavalo está na história da família Fagundes desde o meu avô, né, que lá no passado tinha um paradouro para as tropas que iam de gado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e depois São Paulo. E desde sempre a gente foi ligado ao campo, né? No passado, eu, por motivos de trabalho, tive que me afastar um pouco. E depois, com o passar do tempo, vieram as crianças e a gente acabou voltando para o campo, né? A gente fala sempre que quem é do campo até sai do campo, mas o campo não sai da gente, né? Então, assim, a Agropecuária Fagundes, do qual o Aras Virgínia faz parte, ela foi um sonho do meu pai e da minha esposa, e que acabou virando o Aras Virgínia. Eu falo sempre, isso aqui não é um Aras, isso aqui é um centro hípico, né? Porque além de ter as rédeas, a gente também tem o laço, né? Que inclusive é a modalidade que eu faço, meu irmão faz, e meu terceiro irmão, o Diogo, que não participa, né, não pratica, mas apoia. Então, assim, o que eu vejo no cavalo, o cavalo ele aproxima as pessoas. O que o cavalo agrega, o que o cavalo traz de benefícios que não são financeiros, são muito maiores. O cavalo agrega pessoas, o cavalo aproxima as pessoas. Eu tenho os meus melhores amigos dentro do cavalo. Eu já fiz muito negócio com pessoas ligadas ao cavalo. Então, assim, para mim o cavalo, ele assim, é o centro, assim, da nossa família, é o centro de tudo, né? Ele nos aproxima, nos deixa junto. Nós perdemos o nosso pai fazem 2 anos e ele nos deixou um legado, né? Que manter a família unida. E com o cavalo, né, a gente tem conseguido fazer isso. Eu acredito que deve ser muito gratificante para você ver o quanto o cavalo também traz a disciplina para os filhos. Maria Luísa estava falando da dedicação dela, o quanto proporciona para que outras pessoas também queiram entrar para a modalidade, e a gente sabe o quanto o esporte modifica a vida das pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Na verdade, hoje o mundo ele é global, né? O que não tínhamos no passado, eu na minha infância não sabia, assim, conhecia muito pouco do mundo porque não tinha acesso a notícias, não tinha acesso ao que a internet nos proporciona. Hoje os nossos filhos eles têm acesso ao mundo todo, né? Então esse turbilhão de informações ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. Com o cavalo, com o Aras, com o CT, nós trouxemos os nossos filhos, os meus irmãos trouxeram os seus filhos de volta para o campo. E com isso também, que nem você falou, trouxe uma disciplina,
né, de fazer as coisas bem feitas, de ver de como as coisas são feitas, né, que não é você só chegar, pegar o cavalo arriado e você montar e depois simplesmente deixar de lado como um brinquedo que você encosta num canto. Não. Você tem que vir, você tem que limpar a baia, você tem que escovar, você tem que arriar ele, você tem que montar muito bem, você tem que lavar depois, você tem que dar carinho, né? Isso tudo envolve, isso tudo dá uma coordenação para os filhos, para as pessoas que talvez, assim, as que não têm esse privilégio, não têm a noção do quanto isso é bom e importante para a formação do ser humano. É transformador. E quais que são as projeções, Fernando, do Aras Virgínia? Fernanda, se eu te falar de futuro, primeiro que eu não imaginava ter isso tudo, né? Hoje a gente felizmente tem dentro do Aras as melhores linhagens do cavalo quarto de milha, né? Para função, né? Para a modalidade de rédeas. Até fazer um parênteses, as pessoas me perguntam o que é rédeas, Fernando. Rédeas, ela é a perfeição, a perfeição e a sintonia fina entre homem e cavalo, né? A rédeas, ela é a base para qualquer modalidade que você queira fazer com o cavalo. Mas voltando à tua pergunta, como assim ao futuro, hoje a gente tem as melhores linhagens dentro do Aras, é o objetivo que a gente se propôs lá no início, né? Temos uma equipe muito boa, que sem ela não se faz nada, né? Você pode conversar com o Marcelo, pode conversar com o Marcos lá em cima, onde são criados os potros. Então, assim, o nosso sonho é correr um dia nos Estados Unidos, que é o berço do cavalo quarto de milha. Esse é um sonho que a gente, se Deus quiser, vai buscar e vai alcançar, né? E, assim, falar em futuro, que eu te falei, eu não imaginava ter isso, então vamos deixar o futuro caminhar por conta própria. Marcelinho, até eu me arriscando aqui na modalidade, todo mundo pode, a verdade é essa, né? Não, mas foi legal. O que um iniciante na rédeas pode ter como, de repente, um conselho seu? Assim, o que é o mais importante de tudo? Acho que o mais importante de tudo das pessoas iniciantes é procurar um cavalo muito maduro, um cavalo que não esteja, como que a gente pode falar, um cavalo que já está muito, ele adivinhando de prova, mas um cavalo professor. Caiu iniciante, 3, 4 meses de treino, ele vai conseguir já fazer as provinhas já. Agora o que eu vejo muito é muitas pessoas iniciantes, compra um potro, aí manda treinar, aí muitas vezes o potro não serve para ele, serve só para o aberto, e até o potro amadurecer demora muito, e a pessoa fica esperando, acaba saindo da modalidade. Certo. Marcelo, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho aqui no Aras Virgínia. Já faz alguns anos que você está aqui treinando os cavalos da propriedade, de clientes seus também. Conta um pouco da sua rotina, como é que é? Então, hoje aqui eu tenho 15 cavalos do rancho treinando e 18 cavalos de fora. Entendeu? Então aqui eu acordo de manhã, eu começo a trabalhar umas 7h30 e vou até 9, 10 horas da noite. Dia inteiro? Dia todo, treinando. Dia todo. E como que você classifica os cavalos assim que estão aqui? Porque são de linhagens diferentes, enfim, alguns provavelmente têm alguns desafios maiores. Hoje a genética e os criadores investiram muito em genética,
E assim, a rédeas está num boom muito que nunca a gente que acompanha desde o início, acho que chegou nesse boom, sabe? Todo mundo procurando cavalo. Depois desse Potro Futuro, assim, o sucesso, assim, nego ligando, Marcelo, você tem cavalo para vender, você tem cavalo para iniciante. Então a gente vê quando as modalidades estão crescendo, quando as pessoas procuram mais cavalo para poder competir. O nego falou, não, eu quero que você arrume um potro para mim, que eu não quero ficar fora. Fui lá, eu vi pela televisão, adorei, quero ter um cavalo. E isso, depois desse Potro Futuro, a expectativa cresceu muito. Marcelo, a gente sabe que rédeas tem crescido muito nessa modalidade e tem pessoas que realmente começam do zero. E muitas das pessoas que estão nos acompanhando não sabem o que é rédeas. É bem diferente, por exemplo, os comandos de um cavalo normal, que as pessoas têm, às vezes, o contato. Eu mesmo, a primeira vez que eu monto num cavalo de rédeas e eu não sabia de fato o que tinha que fazer, você me ajudou. Então vamos explicar um pouquinho o que é rédeas, o que diferencia. A rédeas, ela é como se fosse fazendo uma comparação entre o carro sem ser automático e o carro automático, com direção hidráulica. E rédeas é isso, é um carro totalmente hiper automático, como fosse um carro de Fórmula 1. É um cavalo que ele tem uma sensibilidade tão grande que de fora a pessoa assistindo parece que o cavalo está fazendo sozinho, mas ele é tão treinado para ter aquela sensibilidade que parece que ele está fazendo sozinho tudo aquilo, mas tudo é comandos. E quais são esses principais comandos, Marcelo, para quem não conhece da modalidade? O principal comando é o cavalo, ele entender que é rédea de fora para ele ir para a esquerda, rédea da esquerda para ele ir para a direita, e tirar da folga é para ele esbarrar ou diminuir. Esses são os principais comandos que a gente faz. E durante uma prova, a gente sabe que tem diversas manobras que são realizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a que, enfim, você vê como um maior desafio ou que você gostaria de comentar aqui pra gente. Tem spin, tem esbarro? Sim, eu vou falar um pouco de círculo. Eu gosto muito dessa manobra e uma manobra que muita gente acha que é fácil. Só o cavalo fazer círculos. Você galopar e diminuir a velocidade. Não, mas você ter uma nota no círculo, o cavalo tem que ser muito bem treinado. O que exige do círculo do cavaleiro? O círculo do cavaleiro exige que o cavalo galope com a cabeça, do jeito que ele sai, ele se mantém no círculo, ele corre a toda velocidade, mas quem está de fora parece que o cavalo está quase parado. Assim, entendeu? Não tem aquela interferência do cavalo levantar a cabeça, não. Do jeito que ele começa, ele vai aumentando a velocidade e o círculo bem redondo e reduzir no centro e voltar para o galopinho quase parando. E não é à toa que ele tem um lugar de destaque aqui em um dos salões do Aras Vigília, né, Marcelo? E vamos falar um pouquinho então sobre a sua história para quem ainda não conhece. Como é que você começou na rédeas? Quantos anos você tinha? Como é que você foi sentindo essa paixão se aflorar quando você foi descobrindo o seu talento? Então, eu comecei, o primeiro contato com o cavalo que eu tive, eu era jardineiro numa cabanha de crioulo. Minha família não é do cavalo, ninguém gosta, e eu trabalhava, todo dia eu acelerava meu serviço para o final da tarde, subir para o mangueiro para ver a turma mexer com os cavalos, escovar e dar banho. E o administrador Vanderlei, ele viu que eu gostava. Falou, assim que vagar uma oportunidade, você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, rapaz, é meu sonho. A hora que você falar, tô dentro. E isso aconteceu. Aí foi os primeiros contatos que eu tive com o cavalo. Comecei a lavar, dar banho, escovar, cabrestear. Então eu que cuidava dos potros, das éguas. Esse foi o meu primeiro contato com o cavalo, assim. E na rédeas, na competição mesmo. Você lembra quando foi a primeira prova que você participou? Lembro. Foi outubro de 1995. Foi a primeira prova, foi lá em Presidente Prudente. Eu fui correr um snaffle. Fui com 2 cavalos. O muito difícil é que muita gente pergunta para mim quando vai fazer a primeira prova e não pergunto, né? Porque quando você entra na pista, o nervosismo, a primeira prova, você para no meio, você olha assim pro juiz e fala, o que eu tô fazendo aqui? E foi assim? E foi assim, e bateu nervosismo, você não enxerga nada, as mãos parece que vai ficando seca, vai faltando, mas graças a Deus deu tudo bem. Eu fiquei em 4º e 6º, foi uma experiência pra primeira, bacana. né? Pra primeira,
a primeira. E depois disso, eu não tenho dúvida que você foi treinando cada vez mais para melhorar. Sim, cada vez mais. Aí uma pessoa que me ajudou muito, fora todos muitos que me deram curso, coisa. Nessa mesma prova, o Deleu viu eu montando e falou: olha, se você quiser pegar, pega seus cavalinhos, vai lá em casa lá, vai lá montar comigo. Deu Ele apoio. me chamou, isso. Aí eu consegui, pegava meus cavalos, sempre perto de prova, ia lá e ele dava uma mão para mim, como sempre ele me ajudou muito. Hoje, Marcelo, você, por toda a sua trajetória, é inspiração para muita gente. Mas quem que te inspirou lá no começo, quando você começou realmente a entender rédeas? Graças a Deus, todos os lugares que eu passo, sempre eu tenho uns padrinhos que, entre aspas, né, são pessoas que deu suporte para mim e mesmo assim eu tendo as dificuldades, eles pegou e me ajudaram, entendeu? Então tem bastante gente que eu fiz curso. Meu primeiro curso que eu fiz foi com um americano, o Tim McQuay, entendeu? Eu ia sozinho, eu pegava um ônibus, descia, pegava o metrô, ia lá na Barra Funda, que era lá, fui lá fazer lá, fiz o curso. Aí saía, pegava um metrô de novo, chegava em casa de noite. Então, assim, tudo que eu batalhei muito para conquistar tudo que eu conquistei, sabe? Mas teve muitas pessoas que eu tenho que agradecer que me ajudaram muito. E falando um pouquinho sobre os títulos, né, Marcelinho? Você mais uma vez foi campeão aí do Potro do Futuro. A gente acompanhou toda a sua trajetória na competição. Conta um pouco pra gente quais que foram os títulos que você já ganhou até agora, o que mais te marcou. Então, uma prova que me marcou muito foi a minha primeira prova, assim, a do nível 4. Foi o Congresso da BQM 2001. E um fato curioso que, na atualidade, era o Franco, estava com o Tiny Cutter, um cavalo muito bom, e o Paulo Cury com o No Quest. E esses dois cavalos estavam empatados. Eu era o penúltimo a entrar. E eu era um desconhecido, né? E o pessoal já, quem vai ganhar? Não, eu aposto no Franco, eu aposto no Paulo, não sei o quê. E de repente eu entrei, eu tinha um cavalinho muito bom, mas nunca tinha acertado uma prova. Quando deu a nota que eu ganhei, parece que fez assim, ó, parece final de mundial, quando o time ganha do outro, faz assim, um silêncio. Mas da onde apareceu isso? Quem que é esse cara? Da onde foi? Até o fotógrafo, que hoje ele é muito meu amigo, o GV, não tirou foto, porque na hora ele falou, os caras, preocupados com os caras, isso daí é mais um. E no Potro do Futuro, 6 vezes campeão. 6 vezes. O meu primeiro foi em 2011. Também foi inesquecível, né? Sempre o primeiro É aquele que marca, né? É. O que você lembra desse primeiro, Marcelinho? Foi no sacrifício, mas valeu a pena, valeu a pena. O que foi o maior desafio para você lá? Estou lembrando assim um pouco dessas coisas. Tudo, né? Tudo, porque assim, a experiência de você saber aquecer no momento certo, você administrar a pressão, você ter a experiência de saber, meu cavalo posso marcar tanto, não posso passar daquilo que não vai dar certo. É um monte de fatores de coisa, né? Eu falo assim que nem sempre é o melhor cavalo que ganha o Potro Futuro, mas é aquele que no momento ele não errou. Porque já tive muitos cavalos bons, de eu sair em casa, apostar naquele cavalo que eu ia ganhar. E chega lá, você dá uma reviravolta. Porque é uma prova muito longa, tem série de fatores, né? É muito, assim, uma prova, por isso que é tão difícil você ganhar. Acredito que você tem muito orgulho de quem você se tornou. A gente sempre busca melhorar, mas olhando pela sua trajetória e vendo tudo que você progrediu, eu tenho certeza que você tem orgulho da sua pessoa. O que você acha que é o principal que uma pessoa que está começando na modalidade, quer competir, precisa ter para ser um profissional de sucesso como você? Nunca desistir dos seus sonhos, correr atrás e ir atrás em busca do seu sonho. Nunca desistir. Porque você vê, eu estou há 30 anos eu tinha esse sonho. E não é do dia para a noite que a gente conquista as coisas, né? Então acho que um profissional, ele tem que ir conquistando aos poucos para ser uma carreira longa e madura. Que o que eu vejo hoje, muitos nos jovens treinadores, eles querem para hoje, para amanhã. Começa hoje e amanhã já quer resultado. E isso demora, vai muito tempo de experiência, sorte, né, de ter o conhecimento. Aqui eu vim pelo Virgínia, porque a estrutura que eles têm, a tropa que eles estão formando, entendeu? Além de ser uma família que abraçou eu,
indico com braço, com os 2 braços. Então aqui a estrutura que eu tenho, a tropa, para tentar nível internacional. A gente daqui fazer cavalos para ser competitivo lá fora. E como você é uma pessoa que acredita e que não desiste dos sonhos, né, Estamos Marcelinho? trabalhando, estamos na luta. É tudo bem promissor. Tudo bem promissor, tem muita coisa boa vindo. Loja Western Oficial. As maiores marcas, os melhores produtos, o shopping country mais completo de toda a região. Mais de 1000 metros quadrados em produtos do mundo country. Loja Western Oficial, Jaguariúna, São Paulo. E nós estamos no Rancho Diniz, em Itapira, aproximadamente 70 quilômetros de Campinas, para conversar com Giovana Diniz, que é a atual campeã do Potro do Futuro, a competição que foi em 2020, da categoria Amador N4. Obrigada, Giovana, por nos receber aqui. Imagina. Primeiramente. Mas antes de a gente falar sobre essa grande conquista dela, que era um grande sonho, que foi realizado, vamos comentar um pouquinho sobre a sua história, Giovana. Quando é que começou essa paixão por cavalos? A paixão começou desde que eu nasci. Eu nasci numa família de campeões, né? Eu falo isso com todo orgulho do mundo. Meu pai sempre foi treinador e meu irmão também. Então, desde pequenininha, eu tenho foto com 4 meses em cima de um cavalo. Então, a paixão eu falo que eu nasci em cima do cavalo, então não tinha como não gostar. E rédeas, hein? Rédeas eu comecei a participar de competições com 8 anos. Tomei uns tombos, fiquei um pouquinho com medo. Mas acabou que logo com 13 anos eu voltei para competir e nunca mais parei. Bom, eu treino meus próprios cavalos, né, juntamente com meu pai me ajuda. Eu treino a parte da manhã normalmente e trabalho um pouco na administração do rancho na parte da tarde e algumas outras coisas com que eu trabalho. Eu sou médica veterinária, mas não exerço a profissão, ajudo um pouco no manejo aqui do rancho, mas o treinamento mesmo é mais ou menos na parte da manhã, que é onde eu me dedico nos meus cavalos. Isso ajuda, né? E falando um pouquinho das competições, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do Potro do Futuro, mas qual que foi a conquista mais importante para você? Com certeza foi o Potro do Futuro de 2020. Por quê? Eu atingi uma meta aí, um recorde que nunca tinha sido batido, né? Eu marquei a maior nota de amador do Potro do Futuro do Brasil. E o que rédeas representa para você, Giovana? Tudo, rédeas é minha vida. Eu não me vejo sem fazer isso nunca. É tudo para mim. A NCR faz um trabalho incrível, né? Tanto eles ajudam muito os amadores, que é a base da modalidade, né? Os amadores têm cavalos que os profissionais competem também, então eles dão muito suporte para isso. E eu acredito que a maioria dos cavalos aí, das pessoas que estão entrando, são pessoas que estão sendo influenciadas pela NCR, né? Então acho que é muito legal, porque se não fosse isso, o nosso esporte não cresceria nunca, sempre ficaria no mesmo tamanho. E graças a Deus a NCR está fazendo um ótimo trabalho para isso. E como que é a sua relação assim, com a família, né? Quando eles vão vendo essas conquistas, eles super apoiam, enfim? Super, a minha família está sempre presente, a família inteira. Minha irmã mora em Goiânia. Mas ela sempre dá um jeito de estar aqui, em São Paulo, acompanhando a gente. A minha sobrinha que está sempre junto, ela treina comigo diariamente. Que legal. Então nossa, muito bom. Eu não tenho nem como... Talvez se eu estivesse sozinha, eu não estaria tão engrenada assim no esporte. Com certeza. Porque o apoio deles me faz ir mais pra frente. Principalmente por ter esse sobrenome, né? Por ter o Diniz, os campeões. Uma carga, né? Então acho que talvez se eu não tivesse eles, eu não estaria onde eu estou hoje. Que legal. E você se sente realizada? Muito, muito. Totalmente realizada. E o Potro do Futuro, hein, Giovana? Foi aí a realização de um grande sonho para você? Com certeza. Ganhar um Potro do Futuro é sempre um grande sonho, né?
mas esse foi um pouquinho diferente, foi com um gostinho muito melhor. Eu marquei o recorde de nota da minha vida e o recorde de nota de potro do futuro amador do Brasil. 221, né? Você imaginava que chegaria nisso? Olha, por mais que eu tenha uma fé muito grande, tenha trabalhado muito duro para isso, era difícil acreditar que eu poderia marcar essa nota numa final, assim, com juízes americanos, né, e muitos concorrentes muito capacitados para marcar notas muito altas, né? Então, eu acreditava que poderia acontecer de ganhar, por exemplo, mas de marcar essa nota era difícil pensar. E você participou com o voodoo e com uma égua também, né? Conta um pouco pra gente. Com o voodoo eu ganhei o potro do futuro, né, da NCR com o voodoo e fiquei em terceiro com a loira, né? Eu chamo ela de loira, mas ela chama Candy. E a Candy foi campeã potro do futuro da BQM e o voodoo ficou em segundo. Então eles foram campeões das duas provas mais importantes do ano. Olha só. Então foi muito legal, eu classifiquei melhor com a Candy do que com o voodoo no potro do futuro da NCR e afinal o jogo virou, mas foi muito especial para mim. E o que eles representam para você? O voodoo, com certeza. A Candy é uma égua que me surpreendeu muito. Uma égua que eu não tive muito tempo de treinamento, eu não tive muito tempo de ter essa intimidade, essa sincronia, essa sintonia com ela, né? E ela me surpreendeu sendo campeã potro do futuro ABQM. E também campeã potro do futuro, terceiro colocado no potro do futuro, a NCR. Mas o voodoo é o cavalo mais especial da minha vida. Assim, eu já tive muitos cavalos especiais. Cada um tem um espacinho diferente no meu coração, mas o voodoo é um cavalo diferente. É o primeiro cavalo com papel importado que eu tive. Com 4 provas ele ganhou 3, ficou em segundo em uma. Então, assim, eu não tenho muito o que falar. Ele é a realização de um sonho pessoal, assim, muito grande. E, Giovana, a gente tem falado muito de rédeas, do crescimento da modalidade. E tem pessoas que às vezes ficam ali, né, com receio de começar, mesmo depois de um tempo, pensa que tem que ser desde criancinha e não é bem por aí, né? O que você diria para as pessoas que de repente querem conhecer um pouquinho mais de rédeas e querem, inclusive, entrar nessa modalidade? Olha, eu acho que a rédea só depende de uma coisa para a pessoa ser bem-sucedida. É dedicação e treino. Dedicação não somente no treino, mas a rédeas precisa de um estudo, a rédeas precisa você conhecer as regras, né, do esporte, mas não é impossível. Qual que é o seu objetivo agora? Porque você conquistou esse sonho de ser campeã do potro do futuro da NCR. O que você almeja agora para o seu futuro? Eu não sei se houve algum título de tríplice coroa do amador, do cavalo e do cavaleiro ganharem as principais provas da NCR do ano. O que isso significa, o potro do futuro, o Super Stakes e o Derby. Então isso seria um grande sonho, não só para mim, né, por um título pessoal, mas também para o voodoo, seria uma coisa muito importante para ele. Então talvez esse seja o próximo objetivo aí. Giovana, além do título, do troféu, você ganhou vários prêmios, né, do potro do futuro. A NCR sempre capricha nisso daí. A gente ganhou um troféu, a fivela, uma sela e o mais marcante, assim, que eu nunca tinha ganhado na minha vida é um trailer. E é um troféu que nunca vai sair daqui. É uma coisa que eu vou olhar sempre para cá e vou lembrar do título, da sensação, do cavalo. Então esse daqui é um prêmio do rancho, não só meu, mas do rancho, que nunca vai sair daqui. Alpacatá Ranch. Oito anos criando o melhor de cavalo de trabalho da raça Quarto de Milha. A família dedicada à alta genética do Quarto de Milha. Alpacatá Ranch.
Nós estamos em Bauru, aproximadamente 150 quilômetros de Avaré, onde são realizadas as provas da ANCR, a capital da Rédeas, e nós viemos conversar com o Matheus Gabriel, que foi um dos destaques da competição no ano passado, no Potro do Futuro. Começa contando pra gente, então, no que você se destacou, você ganhou aí em várias categorias, né? Ganhei. Fiquei muito feliz, ganhei o nível 2 aberto, né? Nível 3 e fiquei reservado no nível 4 com a Rock na época. E como é que foi? Foi muito especial porque foi uma égua que eu fiz ela inteira, né? Eu iniciei a doma dela e finalizei e veio esses resultados e foi uma coisa incrível, foi super especial. Te surpreendeu? Você já esperava isso? É lógico, quando a gente finaliza um cavalo, a gente sempre cria uma expectativa. Ela sempre teve um talento natural muito bom, né? Sempre foi uma égua muito talentosa. E é lógico que internamente, né, eu e ela, a gente tem uma interação muito grande e eu queria sempre vencer, né, pelo talento que ela tem. Inclusive, ela teve uma pontuação bastante expressiva. Teve uma pontuação muito expressiva. A gente fez até um levantamento, né? Ela marcou 225 e fizemos um levantamento em Potro do Futuro. Não é uma coisa concreta, não é uma coisa que tem dados concretos, mas na história de Potro do Futuro parece que ela foi foi a égua que marcou a maior nota, né, na história de Potro do Futuro. Como é que foi a sua preparação para o Potro do Futuro e qual que foi a sensação quando você teve esses resultados? A preparação foi muito foco, muita concentração. Teve a questão do Covid, que foi uma questão que a gente teve que se adaptar dentro do programa. Mudou o preparo dela, inclusive. Exatamente. Teve que mudar o preparo porque estava tudo programado para agosto, né? De repente, o mundo deu uma virada e o nosso Potro Futuro foi para final de novembro, começo de dezembro, uma data que totalmente fora, né? E deu tudo certo, graças a Deus, a nossa equipe, a Duda, o Pedro, toda a equipe muito empenhado e ligado para a gente ter um bom desempenho na competição, né? Que legal. E o Matheus, toda a história de sucesso tem uma trajetória, né, por trás. Conta um pouquinho sobre você, como é que você começou na Rédeas, há quanto tempo, de onde que veio essa paixão? A Rédeas, eu fui criado em fazenda, né? Sempre tive contato com peões, com fazenda, com cavalo, com boi, com gado, com essa parte, né? E fiz o gestão em equinocultura em Sorocaba, lá na UC, comecei a trabalhar. Primeiro eu pensei primeiro no cavalo, em estudar o cavalo, em conhecer a espécie, o que o cavalo faz e por que ele faz aquilo que faz, né? A espécie. E trabalhei 5, 6 anos só voltado para isso, né? Iniciando o Potro, trabalhando com educação de pessoas, trabalhando com o Eduardo Borba, com o Aloysio Marins, que são pessoas que têm um conhecimento do animal muito grande. E depois, estando no Borba, eu conheci a Rédeas pela Dude Ometo, que é a esposa do Borba. Foi ali que eu tive o primeiro contato e viu ela esbarrando os cavalos, e espinando, e fazendo círculo. E eu comecei a me apaixonar com aquilo, com a finesse que ela tinha para fazer as coisas. Tem, né, até hoje, que ela treina até hoje. E foi ali que eu dei meu primeiro esbarro, e a hora que eu dei o meu primeiro esbarro, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Hoje eu tenho uma parceria com o Aras Canela, né, que foi quem, assim, eu migrei, né, de assistente, que eu trabalhava pro João Felipe, que é, né, o meu mentor, né, que me colocou o treinamento, que me ensinou realmente a treinar um cavalo de rédeas e competir, né, que eu comecei a treinar e competir firme com ele, fiquei 3 anos e pouco com ele lá no Triple Ranch em Maringá, né, tenho que agradecer muito a eles, porque a minha primeira prova foi lá com eles, né,
E eu saí de lá e vim trabalhar com o Otávio Canela, que é dono do Aras. A gente tem uma parceria e tá dando tudo certo, graças a Deus. E falando de competição, qual foi o título mais expressivo para você? Ah, com certeza o da Rock, né? Que assim, que é o Pudo Futuro, que o treinador de rédeas, né? Posso dizer, acho que por todos, né? O grande show, a grande fivela, o maior reconhecimento que a gente da modalidade pode receber é ganhar o Pudo Futuro, porque são 2 anos que você doma, que você treina, que aparece altos e baixos, que dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. E você precisa ter uma equipe junto, você precisa ter, enfim, ter uma mente sólida para poder chegar no dia, na final, passar uma classificatória competitiva, né? Para poder brigar nos 3 lá de cima do nível 4, né? E Matheus, eu queria pedir para você mostrar pra gente um dos movimentos da rédeas, porque uma das ideias aqui desse programa é disseminar essa modalidade. Sim. Que muitas pessoas ainda não conhecem, que elas possam entender um pouquinho. Hoje você vai mostrar pra gente o esbarro. Vou mostrar o esbarro. Vou mostrar que assim, eu gosto muito de treinar esbarro. Acho que todo mundo, né? Acho que é a manobra que atrai. Que enche os olhos. A maior atenção e tal. Então eu vou fazer um pouquinho de esbarro aí, vou falar um pouco. Vamos lá então? Vamos lá. O que eu foco bastante, né? E eu preciso ter a certeza que a base do meu potro está muito bem feita. É ter um cavalo leve. Quando eu encosto e meu cavalo vem para trás, né? Na minha mão. E quando eu tô com a minha mão baixa, eu tenho um cavalo recuando e colocando intenção em mudar a atitude mental de se empurrar para se puxar. Né? Então isso eu cobro muito nos potros, né? Em ele aprender a mudar essa intenção de se empurrar para se puxar, né? Então eu preciso ter certeza disso. Um recuo leve na minha mão e quando eu falo ou, eles entendem isso, né? Tendo essa base sólida nos potros de 2 anos, nesta idade aqui, depois que eu tenho certeza absoluta que o meu cavalo entende o que é tirar a folga e o ou, né, a palavra, eu foco 100% nas minhas corridas. Eu treino muita corrida, muito controle de marcha e de direção, né? Controle de ritmo e direção. Eu estou sempre mudando de velocidade, aumentando tanto crescente quanto decrescente, né? E eu preciso ter a certeza que eu tenho essa embreagem no meu cavalo, que eu posso acelerar e desacelerar ele no momento que eu achar necessário, né? Então eu foco muito em ter esse controle, principalmente do ritmo e da direção, que são, para mim, né, é a base de um bom esbarro para você poder ter uma parada de crédito, uma parada positiva. Então, amigos da NCR, gostaram desse especial que nós preparamos para vocês?
Pois esse é só o começo do que nós queremos falar por aí sobre o mundo da rédeas. Nós já estamos, inclusive, preparando um próximo material com muitas histórias, curiosidades e grandes nomes dessa modalidade. Então fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar tudo em detalhes. Esse é o nosso mundo, o mundo da rédeas. Te espero no próximo episódio. Thank you.